Vamos lá, né? A gente começou a gravar a aula. Pessoal, vocês conseguiram caminhar no eBoots, conseguiram instalar o eBoots, trabalhar com Python. O PV, o PC. O eBoots é um pouco pesado, né? É um programinha meio pesado. Eu acho que eu não mostrei na última aula para vocês onde desativa essa parte gráfica dele, né? Deixar ele mais leve. E o eBoots é o seguinte, conforme você vai adicionando componentes na tela gráfica dele, vai pesando mais ainda. Ele é meio pesadinho, sim. Mas e conseguiu trabalhar com Python, Rafael? Ah, beleza. Aqui dá um pouco de trabalho, né? Você colocar o Python lá no eBoots. Aquele procedimentinho chato que eu passei em um vidinho de 8 minutos, tá? Então vamos lá, vamos continuar caminhando no eBoots. Hoje na aula eu vou comentar um pouco sobre a questão da estrutura dos nós, tá? Que faz parte do tutorial 2. E vou também falar sobre o ePUC, que é o robô principal aí que a gente vai ver a maior parte do tempo nessa disciplina, né? Um robô móvel aí, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu espero que o meu computador também não trave, porque eu estou com o eBoots aberto, estou com o Movave aberto, estou gravando a aula, compartilhando tela. Tomara que dê tudo certo, né? Então vamos lá. Pessoal, aqui no eBoots, tá? Aqui em Tools, ó, em Preferências, você tem aqui no OpenGL, tá? Essas opções: desabilitar sombras e desabilitar anti-aliasing, tá? Eu recomendo deixar checado, por quê? Porque isso daqui só aumenta a qualidade gráfica. Então, se você deixa checado, você desabilita a qualidade gráfica e o programa fica mais leve, tá? Outra coisa é oclusão do ambiente, tá? E qualidade da textura. Deixa embaixo também para que você não tenha muito problema. Aqui eu não vou falar, tá? Esse filtro de textura eu não me lembro se é diminuindo ou aumentando que deixa um programa mais leve. Deixa eu colocar no zero para ver o que vai acontecer. Eu acho que o zero pelo jeito deixa mais, como fala, graficamente mais leve também o programa, tá? Então essas opções aí você acaba trabalhando e acaba deixando seu programa mais leve para você conseguir trabalhar com e-books, tá? Aqui, pessoal, no Help, ele tem aqui, ó, ele tem uma documentação offline, caso você não esteja conectado à internet, tá? Ele tem aqui o guia do usuário e o manual de referência, tá? O guia de usuário, a intenção dele é colocar você para trabalhar com e-books de forma mais prática. O manual de referência tem informações mais detalhadas dos componentes que você consegue trabalhar dentro desse programa, tá? Aqui no guia de usuário, pessoal, aqui ele já começa falando como que você trabalha com e-books, né? Então, o que acontece? Você consegue modelar o seu robô, tá? Você consegue fazer a sua programação pelo eBoots. Você consegue fazer a simulação do teu robô e fazer a transferência. No caso aqui ele mostra um robô da ePUC
em que você consegue transferir para ele através de sinal Wi-Fi ou através de Bluetooth, né? Então, o eBoots ele serve para simular, mas também ele transfere para robôs reais aquilo que você programou, tá? Então, ele tem esse link, tá? Deixa eu pegar aqui no tutorial 2, falar um pouco sobre nós. Tá. Pessoal, aqui no tutorial 2 ele vai falar um pouco sobre o nó sólido, tá? O nó sólido ele está relacionado com os corpos rígidos, tá? Então, por exemplo, líquido não entraria nesse ponto. E também um braço robótico não entraria. Apesar que um braço robótico ele é formado por dois corpos rígidos, tá? Mas você pode, por exemplo, se você for criar um robô do zero, você pode utilizar nós sólidos e criar as várias partes do seu robô. Cria o corpo, cria as rodas, tá tudo com nó sólido. E depois você pode fazer como se fosse um grupo desses nós sólidos, tá? E aqui ele mostra quais são as configurações básicas de um nó sólido, tá? Porque acontece um nó, pessoal, um nó ele contém vários parâmetros, tá? Vários parâmetros. Então, aqui ele está mostrando os básicos, né? Você configurar aqui no Twiddling, você configura qual que é o formato desse sólido. Então você adiciona aqui, por exemplo, um shape que é relacionado à forma. Dentro desse shape você dá a forma geométrica, tá? E qual que é o formato desse sólido geométrico. Além do formato do sólido que está relacionado aqui com o Twiddling, tá? Você dá quais são as limitações desse objeto sólido, tá? E também se ele vai ter características físicas. E aqui no físico está relacionado se o sólido vai ser estático ou dinâmico, tá? Então, se você habilita ou desabilita esse parâmetro físico, tá? Se você deixa desabilitado, ele vai tratar como estático. Então, por exemplo, aqui no tutorial ele mostra você tem arena e aí ele manda você colocar uma bola. Se você deixar desligada a característica física, na hora que você rodar a sua simulação lá pelo botãozinho de play, essa bola vai ficar no ar, vai ficar voando, porque as características físicas estão desligadas. Agora, se você deixar ligada, na hora que você rodar o seu programa, a sua bola vai cair dentro da arena, tá? Então, esses três elementos aqui são os três elementos básicos, parâmetros básicos para configuração de um sólido, tá? Dentro do eBoots, pessoal, o que acontece? Existe um quesito de herança, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver onde que está aqui. Manual de referência. Tabela de nós. Tá? Pessoal, essa tabela aqui, ó, tá? É uma tabela que resume como que os nós estão relacionados, tá? Então, aqui no eBoots existe como se fosse uma herança, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Então, por exemplo, ó, se você vai trabalhar com um elemento que seja sólido,
Se você pega, por exemplo, você vai ver lá na hora que você adicionar algum elemento que ele tem aqui a opção de grupo, ele tem a opção de transformer, ele tem opção de sólido, tá? Então, se você escolhe dentro do grupo, por exemplo, transformação, escolhe sólido, ele vai carregar todas as características do nó de transformação, tá? Se você escolhe dentro do sólido, tá? Um dispositivo sólido, esse dispositivo sólido está carregando todas as características de sólido, tá? É algo semelhante com o que a gente tem no Python, né? O que acontece no Python? No Python, quando a gente cria uma lista, a nossa lista pode ser única, né? Você pode colocar dentro da sua lista, por exemplo, aqui uma string, aí depois você coloca um número, aí você coloca aqui, por exemplo, um dicionário. A sua string pode ser única. Só que quando você cria uma lista, ela carrega todas as características de um objeto do tipo lista, né? Então, por exemplo, você consegue carregar funções que são próprias da lista, né? Então, é uma herança, né? Esses objetos instanciáveis são objetos que carregam essa herança, tá? Então, essa tabelinha ela está mostrando que, por exemplo, se você pega um objeto que é um display, opa, vamos falar aqui. Você pega um objeto que é um acelerômetro, o acelerômetro ele vai ter, além dos parâmetros próprios do acelerômetro, ele vai ter os parâmetros de dispositivos sólidos, tá? Se você pega um freio, né, o freio ó, ele está relacionado com um nó chamado junta de dispositivos, que está relacionado com dispositivos e está relacionado com dispositivos sólidos. Ou seja, então ele carrega todas as características também de sólidos, tá? Apesar de ser juntas, tá? Então, existe uma herança, tá? E aqui no eBoots, tá? Quando você vai... O que acontece? Eu vou adicionar um sólido. Então, você vem aqui no mais, nós bases. Olha só, aqui ó, tem, por exemplo, transformer, ó, né? Nó de transformação. Né? Aqui ele dá uma explicação o que esse nó de transformação faz. Se você adicionar ele, você pode carregar dentro dele depois um sólido. Né? E o sólido vai carregar todas as características de transformação. Então você pode, por exemplo, eu quero adicionar um tipo sólido. Tá? Adiciona. E aí a gente pode fazer aquelas configurações. Olha só, ele tem vários parâmetros. Ó. Translação, qual que é a posição desse sólido, qual que é a sua rotação, qual que é a escala desse sólido. Tá? Aqui no Children a gente vai adicionar o formato dele. Aqui em Bond Objects as limitações desse objeto. E aqui se tem característica física ou não. No caso no tutorial 2, ele fala aqui para você vir em Children, você pode dar 2 cliques, tá? E aqui, ó, no Children, você vai ver que você pode o que você pode carregar aqui dentro. Né? No caso, a gente vai carregar um formas, tá? Quando você carrega formas, aqui em formas você pode aqui, ó, geometria nula, né? Você pode apertar o mais novamente quando você está selecionado o shape, tá? Opa, cancela aqui. Dentro de shape, se você escolhe geometria, ó, clica no sinal de mais.
Vamos lá. Aqui, ó, ele mostra os elementos que estão relacionados com geometria, né? Deixa eu ver se está aberta aquela tabela de referência. Olha só. Aqui em objetos geométricos, ele traz todos os objetos geométricos, né? Cilindro, cone, cápsula, tá? Esfera. Então, quando você vem aqui no Webuts e escolhe aqui geometria, aperta o sinal de mais, você pode adicionar aquilo que está relacionado a ele. No caso, o exercício pede para eu colocar uma esfera, né? Você pode colocar a esfera, você pode colocar uma aparência, tá? Você pode dar 2 cliques, ou senão você pode apertar aqui o sinal de mais. Tem essa aparência que são texturas já prontas, tá? E tem essa PBR, aparência que você acaba escolhendo também a cor, tá? Você adicionou essa aparência, você pode escolher a cor do seu objeto, você pode mudar a cor do seu objeto, tá? No caso, você vê ali, ó, que a bola apareceu aqui no centro, ó, tá meio esbranquiçada. Deixa eu deixar zero aqui. Opa. Conforme você mexe aqui na base de cor, você altera a cor da bola. Ó. Deixar zero aqui para deixar vermelha. Tá? Então aqui nesse parâmetro de aparência você tem vários outros parâmetros. Né? Ele manda você mexer em alguns. Tá? E aqui está sombreamento. Você pode deixar isso daqui falso para não pesar para você. Tá? Então aqui no Shield a gente adiciona a forma do sólido. Tá? Aqui, limitações do objeto. No tutorial ele vai mostrar você adicionando as limitações do objeto, você adicionando um novo sólido. Né? Ele pede para você adicionar uma outra esfera, né? E aí você tem que manipular essa esfera, colocar qual que é o raio. Ali, ó, você percebe que tem como se fosse uma camada, né? Surgiu ali uma camada. Eu adicionei um objeto do tipo esfera e surgiu como se fosse um campo ali, ó, em torno do meu objeto, tá? Ou seja, eu inseri uma limitação. Só que essa limitação, por exemplo, eu posso deixar essa limitação maior do que o próprio objeto que eu criei, tá? Então, olha só, né? Eu estou colocando raio maior aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom. Você vê que eu coloquei um raio maior do que o próprio objeto. Então, na hora que você colocar para rodar, se você colocasse um robô aqui para andar na tela, tá? O robô não ia chegar a tocar na esfera, ele ia tocar somente nesse campo, tá? Por causa das limitações. Tudo bem? Essa subdivisão aqui, pessoal, ela só acaba melhorando a questão da textura, tá? Olha só, vai aumentando os triângulos, vai deixando o negócio mais redondinho, tá? No caso, eu não recomendo vocês deixarem em nível alto, porque eu acho que a maioria das máquinas com o e-boots não vai se dar muito bem, tá? Então deixa embaixo aqui essa subdivisão, vai ficar meio vamos falar assim, a esfera vai ficar meio quadrática, mas roda, tá? Então você pode adicionar limitações do objeto adicionando um novo objeto. No caso que eu adicionei uma esfera. Ou você pode colocar também, pessoal, limitações. Por exemplo, se você vem aqui, ó, no shape, tá? Então eu coloquei essa forma geométrica aqui, ó, tá? Tem raio 1, subdivisão 1, tá? Se eu pego essa esfera, né?
e eu defino um nome para ela, vamos falar assim, esfera, tá? Vamos colocar o raio aqui nela de 2, 0,2 metros, tá? Agora que eu defini um nome para esse objeto geométrico, tá? Eu posso utilizar o nome dele para adicionar aqui nas limitações do objeto, tá? Aqui, ó, use esfera, tá? Quando eu adicionar, ó, ele vai criar o campo do mesmo tamanho da esfera. Então não preciso criar uma nova esfera, um novo objeto do tipo esfera e adicionar qual que vai ser o campo. Se eu tenho que as limitações vão ser o mesmo do formato sólido que eu tenho, eu posso colocar essas limitações. Se eu não colocar limitações, esse objeto vai ficar como se fosse transparente, tá? E não vai interferir na simulação, tá? Aqui, pessoal, vou tentar pegar essa bola. Calma aí. Vou arrastar essa bola. Você pode arrastar por esses pontos também. Ó. Se você clicar na flecha verde, ó, você pode levantar ela. Se rodar a simulação, ó, tá rodando. Deixa eu ver, vamos lá. Dei o play aqui, não está respondendo. Começou a rodar. O robozinho que eu coloquei aqui, ele já tem uma programação dentro dele, está rodando. Só que você vê que a esfera está no ar, né? Por quê? Porque a física dele está desligada, tá? Acabei resetando e ele acabou apagando o objeto também que eu tinha aqui. Deixa eu adicionar de novo. Children. Deixar lá. Essa aparência aqui ele tem umas texturas. Esse tipo de URL aqui você pode pegar uma textura externa, pessoal, tá? Deixa eu trabalhar com aquela outra mesmo. PBR, adiciona, deixa 0 aqui, 0 aqui, beleza, vermelho. Espera. Ok. Vou colocar ela no céu de novo. Aqui para mim conseguir selecionar a bola, estou apertando o botão Alt, tá, pessoal? Beleza, coloquei no céu. Agora eu vou deixar ligado aqui o físico dele, ó. Vamos lá. Beleza. Aqui em física, ó, você pode variar, tá? O peso dessa bola ou mexendo na densidade, tá? Ou mexendo aqui na massa.
Então, por exemplo, se você vai variar o peso mexendo na densidade do objeto, você tem que deixar a massa em -1, significando que a massa está desligada. Tá? Aqui eu não me lembro se a densidade se deixa em -1 ou em 0. E aí você altera a massa para dizer qual que é o peso do objeto. Mas você pode mexer em um ou em outro. Tá? Só que agora, deixa eu ver, eu acho que agora está ligado. Eu adicionei aqui, deixa eu ver. Adicionei questão da física. Vamos ver. Olha lá, agora a bola caiu em cima do tablado. Então, quando tiver ligado essa física, estiver acionada, ele vai se comportar como um objeto que vai interferir no mundo, tá? Você vai conseguir empurrar ele, você vai conseguir puxar. Caso esteja desligado, você não vai conseguir puxar ele. Se estiver desligado essa parte de física, tá? Você não consegue alterar a posição dele na hora da simulação. Agora, se estiver ligado, ele consegue alterar a posição dele, ou seja, já começa a influenciar a parte dinâmica, tá? Bruno entrou na sala, Marcílio. A bola quadrada do Kiko. Essa herança, cara, de certa forma, sim. Por exemplo, se você porque assim, ele vai carregando os parâmetros, né? Essa questão da herança vai aumentando a quantidade de parâmetros do objeto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a pergunta do Marcílio, né? Aqui em sólido, ó, ele tem a translação do sólido, rotação do sólido. Aí eu venho aqui em tilde e adiciono a minha esfera, né? Então, assim, o sólido tem translação, rotação, escala. Então, aqui em geometria eu já consegui alterar o tamanho do raio. E aí eu tenho aqui um fator de escala que eu posso também alterar, né? Então, assim, você acaba carregando parâmetro dentro de parâmetro, tá? Você acaba carregando parâmetro dentro de parâmetro. Então, sim, vai aumentando, de certa forma, vai aumentando a quantidade de memória utilizada pelo programa, tá? Só que é uma quantidade de memória necessária, tá? Então, por exemplo, você vai criar um objeto sólido. Ah, eu quero criar uma bola. Então, você precisa adicionar ele dentro de sólidos, essa bola. E se você quer colocar características também dinâmicas sobre essa bola e tudo mais, né? Ok? Beleza. Isso daqui faz parte do tutorial 2, tá? Depois vocês dão uma olhada lá e tentam fazer em casa esse tutorial 2, tá? Eu só queria mostrar essa questão dos nós, que eles funcionam um dependendo do outro, tá? E agora eu vou falar sobre o EPUC, tá? Deixa eu adicionar o EPUC aqui. Pessoal, vamos lá, deixa eu pegar aqui o EPUC. O EPUC, vamos lá, EPUC. O EPUC, pessoal, é um robô educacional, tá? Também pode ser utilizado para pesquisas. E ele é cheio de bagulho, tá? Ele tem muito um robô educacional bem robustão, tá? Aqui ele mostra bastante componentes, eu vou falar sobre alguns deles. Deixa eu abrir aqui, tem uma tabela, deixa eu ver se eu acho. Tem uma tabela resumo. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Onde que está falando sobre ele? Deixa eu ver aqui. Beleza. Essa tabelinha aqui, pessoal, tem algumas características dele, tá? Então, nessa tabelinha aqui, ele traz quais são os componentes que tem, tá? Então, aqui o tamanho, tá? A bateria, processador, a memória dele interna, tá? Aqui motor. O motor que ele usa motor de passo, tá? Ele usa 2 motores de passo com uma redução de 50 por 1, tá? E ele dá 20 passos por revolução, tá? Cada, vamos falar assim, essa resolução de 0,13 milímetros está relacionada com essa redução, tá? Primeiro vamos comentar o que é um motor de passo, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Não, motor de passo Tinkercad não. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem a imagem de alguns motores de passo, tá? Como que ele é externamente. Um aqui aplicado para Arduino, outros mais robusto, que tem um torque maior, uma força maior, tá? Deixa eu ver aqui no Wikipedia. Acontece, pessoal. O motor de passo, tá? Ele tem na carcaça dele, ele tem vários jogos de bobina, tá? Então esse daqui é uma bobina, tá? Aqui é outra bobina, aqui mais uma bobina, aqui outra bobina, tá? E o que acontece? Aqui no centro você tem um rotor. O rotor ele vai ser atraído quando você alimentou a bobina, tá? Quando você alimenta a bobina, aqui o rotor ele vai ser atraído para a posição em que o campo magnético do rotor vai ser atraído para onde está posicionado aqui, onde está gerando energia, tá? Então o campo magnético aqui do rotor vai ser atraído para o ponto que está energizado. Se você desliga esse cara e aciona esse, o rotor vai tender a girar para o segundo elemento, tá? Então no motor de passo, ele dá esses pequenos passos. Você energiza um de cada vez para que ele possa ser atraído e possa fazer o giro dele, tá? A gente tem 3 tipos, tá? Tem o tipo de relutância variável, ímã permanente e híbrido. Esses 3 tipos vai depender do quê? Do tipo do rotor que você tem aqui no centro, tá? Ímã permanente significa que em torno do eixo, tá? Aqui no rotor, você tem um ímã permanente, que ele tem polo norte e polo sul. Então, onde acontece a energização, o polo norte tenta acompanhar, tá? Ele tenta acompanhar. O de relutância variável, normalmente você tem as 4 bobinas, tá? Elas têm um ponto comum ligado, tá? E aí o rotor ele é feito de ferro, tá? Então o campo magnético nesse caso é induzido, tá? Quando você tem relutância variável, o campo magnético é induzido, né? E aí você energizou uma bobina, é gerado campo magnético aqui no rotor, porque ele é de ferro, então gera um campo magnético nele, e ele é atraído para aquela bobina. Né? Se energizou outra bobina, ele é atraído para outra bobina, e assim por diante. E o híbrido, tá? É uma mistura dos dois, tá? Ele tem
o ímã permanente e tem a característica da relutância variável da forma como é acionado essas bobinas, tá? No caso, esse híbrido, você acaba tendo uma maior exatidão do que no ímã permanente, tá? E relutância variável. Então, você é uma união dos dois, tá? Esse formato híbrido, tá? E a questão da quantidade de passo. 20 passos significa o seguinte, que as bobinas são acionadas, você tem que acionar 20 vezes esse jogo de bobina, e aí quando ele der 20 passos, ele vai dar uma volta completa, tá? É isso, tudo bem? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de outra coisa. Você pode ter, por exemplo, passo simples, que é quando você aciona uma bobina de cada vez. Então, você acionou essa, aí você desaciona, aciona essa. Então, são passos simples. Você pode ter também o passo, um passo acionado por duas bobinas. O que vai acontecer nesse caso? Você vai conseguir aumentar o seu torque, tá? Então, por exemplo, sempre tem duas bobinas acionadas. Você aciona essa com essa. Depois essa acionada com essa. Você tem um torque maior. Só que claro que você tem uma corrente consumida maior. Tá? Então você aumenta o torque. E você também tem estrutura de meio passo. O que é o meio passo? Você acionou essa bobina sozinha. O rotor se posicionou aqui. Tá? Aí você aciona essa e aciona essa. Ele andou mais um pouquinho. Aí você desliga essa. Então você vai alternando. Ora você vai ter uma bobina alimentada, ora você vai ter duas. Depois uma, duas. Então é o chamado meio passo. E aí você consegue aumentar a quantidade de passos, tá? Que você está dando. Tudo bem? Quando você não... o pessoal no IF, quando pega esses motorzinhos de passo pequeno, tá? Aqui, ó, o pessoal acaba testando na prática. Opa, o que eu fiz aqui, cara? O que acontece? Normalmente aqui, ó, deixa eu pegar uma imagem aqui de motor de passo. Então, por exemplo, o pessoal no IF pega um motorzinho desse, ó. Deixa eu pegar aqui imagens. Pega um motorzinho desse daqui, ó. E aí, se caso não vem nenhuma identificação nele, o que o pessoal acaba fazendo? Acaba testando na prática, né? Você vai ter lá, por exemplo, vamos supor que tenha 4 bobinas somente, né? Você colocou a alimentação nessa primeira, viu um movimento, girou para a direita. Aí você foi lá e alimentou outra bobina, girou para a esquerda. Opa, então está errado. Essa não é a bobina da sequência. Aí você vai lá e alimenta a mesma e alimenta a outra. Opa, girou para o lado certo. Então, quando você não tem uma identificação da sequência das bobinas que deve ser acionada, esse é o teste que o pessoal faz na prática, tá? O que eu ia falar? E aí, pessoal, a velocidade de rotação, tá, do motor de passo vai depender da velocidade que você faz o acionamento dessas bobinas, tá? Então, a velocidade de acionamento vai variar a velocidade desse motor, do motor. E o motor de passo, ele consegue uma alta exatidão sem você precisar estar medindo essa posição dele, tá? Então, muitas vezes acaba até sendo utilizado sem encoder, tá? Para verificar a posição. Mas não significa que você não possa colocar um encoder sobre ele, tá? Pessoal, em relação ao motor de passo, tranquilo?
Pote de margarina vazio. Entendi. Beleza. Pessoal, então tranquilo, né? Motor de passo, como que é o princípio de funcionamento dele, né? Ok. Beleza. Aí, pessoal, ele tem dois motores de passo, tá? As rodas têm um diâmetro de 41 milímetros. A distância entre as rodas é 53 milímetros, tá? A velocidade máxima, 1000 passos por segundo, tá? Isso dá que ele consegue andar a 13 centímetros por segundo. Por que isso, tá? Por causa dessa redução, tá? Então, para ele dar uma volta completa, apesar dele precisar de 20 passos por revolução, o motor sim, 20 passos o motor já girou, uma volta completa. Só que a roda, ela está dependendo dessa redução, tá? Ela tem um jogo de engrenagens que faz essa redução de 50 por 1. Então, 20 passos não vai ser suficiente para fazer. 20 passos são suficientes para fazer o motor dar uma volta completa, mas não são suficientes para fazer a roda dar uma volta completa, porque a roda ela está ligada com esse redutor, né? O pessoal que gosta de trabalhar com o Arduino já viu, né? Deixa eu ver aqui, motor com redução, tá? Aqui, ó. Então acontece, aqui o motorzinho ele está gerando uma velocidade, só que o que está sendo transmitido aqui é uma velocidade menor. Essa velocidade menor traz um torque maior também para o motor, para o sistema, tá? Ele tem redução de velocidade, mas ganha torque, tá? Então, ele tem essa redução, ele tem esse jogo de engrenagens que causa essa redução. Então, a roda em si, para que ela faça uma volta completa, tá? Ela precisa de 1000 passos, tá? Porque 50 vezes 20, opa, 50 vezes 20 passos, né, é igual a 1000. Né? Então, 1000 passos, você vai andar 12,9 centímetros, que é uma volta completa. No caso, o diâmetro da roda é 41 milímetros. Então, se a gente pega o raio, né, vezes 2π, né, a gente vai ter ali os 12,9 centímetros. Né? Deixa eu pegar aqui. Calculadora. Estou com o negócio ligado aqui. – 20,5 vezes 6,28, que é 2π. Dá 128 milímetros. Tá? E 128 milímetros aqui, ó, tá bem próximo de 12,9. Tá? 12,9 centímetros por segundo que esse motor consegue. Então, assim, a velocidade máxima dele, quando você fala 1000 passos por segundo, significa que ele vai andar em torno de 12,9 centímetros por segundo. Tá? Então, isso significa que é uma volta completa da roda. Tá? Por causa que o diâmetro dela é 41, então o raio é 20,5. E aí o 20,5 vezes o 2π, que é 2π em radiano, seria uma volta completa, dá os 129 milímetros aqui. Tudo bem? Ele tem também
Sensor de distância, são 8 sensores infravermelhos, tá? Eles são utilizados para medição de luz ambiente, pode se utilizar para luz ambiente e também para proximidade de objetos até 6 centímetros, tá? Só que aqui o físico dele são somente 8 sensores infravermelhos, tá? São utilizados tanto para proximidade como ambiente de luz. Na simulação do eBoots, você tem que configurar isso de forma diferente. Para ambiente de luz ele tem um código, para sensor de proximidade é outro código, tá? Ele tem também acelerômetro e giro. Acelerômetro ele verifica em relação aos 3 eixos Z, deixa eu tentar desenhar aqui. Apesar que não vou colocar X, Y e Z, tá? Então, o que acontece aqui? O acelerômetro ele verifica qual que é a aceleração em relação a esses 3 eixos. Então, se há uma mudança de aceleração em relação a X, você consegue medir. Se há uma mudança em relação a Y, você consegue ver também, tá? E em Z também. Então, se você tem uma alteração, por exemplo, em relação a Z, você consegue identificar se há uma queda do seu robô, tá? Então, assim, em relação a Z, você vai ver que ele sempre está medindo a gravidade, ele sempre tem lá constante a gravidade. Então, quando ele cai, esse valor da gravidade varia para zero, porque ele está caindo na mesma velocidade da gravidade, tá? Então, você consegue relacionar e ver qual que é a aceleração. E é claro que a partir da aceleração você consegue também medir forças, tá? Aqui os sensores infravermelhos, pessoal, é o seguinte, ele tem um emissor, um receptor. Então, você tem um emissor de luz. Quando você coloca um objeto na frente, essa luz ela retorna para o receptor, ele percebe essa recepção e aí verifica qual que é a distância, tá? O giro, pessoal, ele verifica qual que é a velocidade angular, tá? O giro é utilizado para verificação de velocidade angular em relação aos eixos. Então, por exemplo, vamos supor que você está olhando aqui o robô de cima, né? Você está olhando em relação a Z. Se ele está girando aqui em relação a Z, ele vai te dar qual que é a velocidade de rotação em relação a Z, tá? Se ele está em linha reta, ele está aqui rodando em relação a X, ele te dá qualquer rotação em relação a X. Então é sempre em torno do eixo, né? Então você vê o robô por cima, né? Você está aqui no ponto Z. Se você está rodando com ele aqui, ele vai te dar qualquer rotação em relação a esse ponto Z, tá? Em rotação sempre em torno, tudo bem? Ele tem câmera também, tá? É uma câmera VGA, no caso, cada pix ele tem 3 bytes, tá? Que são utilizados para definir a cor. Ele tem também microfones, 8 LEDs vermelhos, tá? Ao redor do robô. Ele tem um verde no corpo e um LED na frente, tá? Comunicação dele pode ser Bluetooth, também através de cabo RS232. Recebe sinal de controle remoto, tá? Ele tem uma chave de rotação de 16 posições. Isso significa que essa chave ela tem um ponto comum, tá? Ela tem um ponto comum. E aí você tem 16 posições aqui. E aí, com esse ponto comum, você pode colocar qualquer uma dessas escolhas. Como extensão, ele tem suporte para sensor de terra, tá? Quando a gente for fazer seguidor de linha, a gente vai usar esse ponto, tá? E a programação dele
pode ser programado em linguagem C ou também através do eBoots, tá? E a programação que a gente vai utilizar. Ok, pessoal? Então, esse é o eBoots, tá? Ele tem muita coisa, tá? Eu bati mais em cima do motor de passo, porque o motor de passo é o que a gente vai utilizar mais em primeiro e também o sensor de distância. O resto a gente vai vendo com o tempo, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Vamos colocar o nosso robô aqui. Como que eu faço, por exemplo, para saber acionar a roda? Né? Como que eu faço para saber qual que é o nome que eu utilizo aqui na roda? Deixa eu adicionar o robô primeiro. Vou colocar aqui o sinal de mais. Apertar aqui o mais. Vou colocar aqui o robô. No caso, esse robô é da GC-Tronics. Ele é o EPUC, tá? Vou pegar ele aqui e vamos adicioná-lo. Ele estava dentro da bola ali. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. O cara está voando, né? Deixa eu colocar ele mais perto do chão para não... Beleza. Deixa eu dar um play aqui. Beleza. Então vamos supor assim, o seguinte, eu quero acionar os motores, só que eu não sei qual que é o nome do motor. Então o que eu faço? Tá? Você vem aqui, ó. Opa, aqui eu dei 2 cliques, tá? Se você dá 2 cliques sobre o robô, ele mostra aqui a tela, ó, e ele mostra quais são os sinais que ele está pegando, tá? Ele está mostrando aqui, ó, por exemplo, em relação à distância aqui que ele está medindo, tá? Aqui o acelerômetro XYZ ele vai mostrar nessa parte o valor do acelerômetro. A questão da velocidade rotacional em radianos por segundo vai mostrar nessa parte, tá? Aqui ele está mostrando qual que é a velocidade das rodas, tá? Em radianos por segundo, tá? Então no caso esse daqui está 2,9 radianos por segundo e essa 2,6 radianos por segundo. E aqui embaixo mostra qual que é a posição da roda, tá? Posição da roda direita, posição da roda esquerda. Aqui, essa parte de baixo de posição, pessoal, ele conta a quantidade de radianos que já rodou, tá? Então, essa parte aqui ele vai mostrando a quantidade de radianos que já rodou de forma acumulada, tá? E aqui, o radianos por segundo, qual que é a velocidade que ele está por segundo, tá? Mas vamos supor o seguinte, eu quero pegar e acionar o motor. Como que eu faço para saber o nome do meu motor? O que eu faço? Eu costumo clicar com o botão direito sobre ele, tá? E ele tem aqui, pessoal, deixa eu ver onde que tá. Ele tem o Help, ó. Se clica no Help, ele vai trazer a documentação do EPUC, tá, para você. E aqui, pessoal, ele vai trazer para você. Deixa eu vir aqui embaixo. Olha só, ele traz os nomes, ó. Então, se você quer acionar o motor, olha só, o nome do motor esquerdo, Left Wheel Motors, nome do motor direito, tá? Eu quero utilizar os sensores de posição. Aqui está o nome, ó, Left Wheel Sensor e Right Wheel Sensor. Esse sensor de posição é a posição da roda do motor. Então, caso você queira fazer a medição da posição da roda, você consegue medir. O sensor de proximidade. Você tem aqui, ó, você vai pegar o nome de PS0 a PS7, são o nome dos sensores de proximidade. Então, esses nomes que você está vendo aqui, pessoal, são os nomes que você vai utilizar aqui no corpo da sua programação, tá?
São esses nomes que você vai conseguir chamar esses dispositivos que o ePUC tem, tá? Então, qualquer robô que você vai utilizar no eBoots, você adicionou ele na tela. Você não sabe o nome dos componentes que ele tem, você pode dar um help sobre esse motor, sobre esse robô, e aí aqui ele traz uma tabelinha com o nome de cada componente. Ah, eu quero chamar o acelerômetro. Como que ele se chama? Ele se chama acelerômetro. Ah, eu quero utilizar sensor de terra. Como que é o nome? GS0, GS1, GS2. Tá? Então, eu quero acionar os LEDs. Ó, o nome deles é o nome que está entre as aspas. Ó, LED 0 a LED 7. Tá? E aí o nome LED 8 refere-se ao do corpo e o LED 9 ao da frente. Tá? Então, você quer chamar um motor, você quer acionar algum componente, você não sabe o nome, você dá esse help e ele traz essa tabelinha com os nomes desses componentes físicos. Tá? Porque sem o nome dos componentes físicos, você não vai conseguir fazer rodar uma roda. Você não vai conseguir fazer rodar, ler a informação do sensor de proximidade. Tá? Então é isso. A gente já está com 56 minutos de aula. Tá? Deixa eu ver. Então, assim, aqui ele traz as informações dos sensores de proximidade, fisicamente onde ele está no corpo do eBoots, tá? A rotação em radianos, tá? Aqui ele traz como que é a resposta do sensor de proximidade em relação à distância. No caso, a gente viu lá que media no máximo 6 centímetros, então esse 0,07 aqui está em metros, tá? Então aqui, ó, a partir de 6 centímetros, como que é a curvatura do sinal. Aqui você percebe que existe um ruído em torno do sinal e o valor de saída, né, que varia de 4.095 até próximo de zero aqui. Tá? Mas a partir de 6 centímetros é que começa a ficar mais sensível, né? Só que não é uma forma linear, é uma forma exponencial aí, tá? Aqui ele mostra como que tá os componentes, ó, sobre o eBoots, tudo bem? E eu acho que para a aula de hoje tá bom, né, pessoal? Outra forma de você pegar as informações, que eu não recomendo agora no início, tá? Porque para mim eu acho meio difícil de ler, é através do arquivo proto, tá? Ele vai abrir aqui do lado esse proto do ePUC, que ele traz ele traz como que esse robô foi construído, tá? Eu acho mais difícil olhar por aqui, tá? Aqui vai ter o nome de todos os componentes, só que eu acho mais difícil, tá? Eu acho mais fácil ir lá no Help e pegar o nome por lá. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida em relação ao ePUC? Ok? Deixa eu ver uma coisa, pessoal, aqui. Só para não ver se eu não... Deixa eu dar uma olhada aqui nos tutoriais. Guia de usuário. Tutorial. Deixa eu ver sobre esse tutorial 4 que eu não me lembro como que é. Deixa eu ver aqui. Pessoal, essas páginas você consegue traduzir para o português, tá? Só que o problema de traduzir para o português é que depois os comandos também acabam sendo traduzidos e você pode pegar errado. Deixa eu ver aqui.
No tutorial 4 ele mostra como utilizar os sensores de proximidade, como adicionar os sensores de proximidade, como adicionar também os motores. Não sei se eu passo isso agora para vocês fazerem. Bom, eu acho que dá, né? Porque tá dentro, a gente falou sobre o e-boots aqui, a maior parte do tutorial 4 é em cima do e-boots, tá? Do e-boots não, do e-book. Então, pessoal, vou passar como exercício para vocês fazerem o tutorial 4. Tutorial 2 e 3, vocês não precisam entregar para mim. Fica aí à vontade para fazer, para treinar, para aprender mais, tá? Sobre o e-boots. E eu vou pedir para essa aula o tutorial 4, tá? Para vocês irem mexendo na parte de programação do robô, tá? Como que é feito para adicionar esses componentes físicos que o robô tem, como que você pode trabalhar com sensor de proximidade, como você trabalha com os motores de passo, tá? Então aqui nesse tutorial aqui ele vai te mostrar como que você faz esses acionamentos, tá? Eu vou pedir o tutorial 4 como exercício de casa, hein? E aí é o padrão, né? Você coloca hashtag, seu nome lá em cima e faz o tutorial 4. Tudo bem? Tutorial 2 e 3 fica aí à vontade, não precisa entregar, mas eu recomendo que faça para ir pegando o jeito, porque assim, se você não treinar, você não vai conseguir desenvolver e ali é muito pegar e tentar fazer mesmo. Minha ideia de hoje era mostrar um pouco sobre essa questão dos nós, que existe essa herança. Também mostrar o robô Epoch, que é o principal robô que a gente vai trabalhar, aquilo que ele tem. Peguei mais em cima do motor de passo, porque é o que vocês vão mais estar utilizando ali, tá? E como que você busca informar, eu quero utilizar um motor, quero utilizar um sensor, onde que eu consigo essa informação? Então, não somente para o robô Epoch, mas qualquer outro robô que você vai utilizar dentro do eBoots, eu faço assim, pego o help dele, acho lá qual que é o nome dos componentes e adiciono na minha lógica, eu sei que eu vou estar acionando aquele componente, tá? Pessoal, dúvidas? Beleza. Obrigado pela presença de vocês, pessoal, e até a próxima, então.